Gambito da dama, semi-eslava, variante Moscou. D4, D5, C4, C6, cavalo F3, cavalo F6, cavalo C3, E6, caracteriza semi-eslava, o bispo preso dentro da cadeia e a estrutura de peões C6, D5, E6, bispo G5, H6, bispo H4, G5 e agora bispo G3. A variante Moscou parece um pouco com a Botvinnik, quando tem um sacrifício. Na verdade, cavalo toma G5, bispo toma G5. Mas nesse caso já houve a captura em C4, onde as brancas jogam E4, E5. Mas os planos são bem similares. Depois de D toma C4, E4, B5, as negras esperam um contrajogo forte na ala da dama com o avanço dos peões. Nós vamos seguir a partida Rafael Leitão, grande mestre maranhense, contra o paranaense Everaldo Matsura, mestre internacional. Mas antes vamos dar uma olhadinha em cavalo E5, que aconteceu no Memorial Tal 2009 entre Aronian e Leco. Depois de bispo B7, H4, G4, cavalo toma G4, cavalo toma G4, dama toma G4, dama toma D4, torre D1, dama F6. O Aronian já jogou aqui E5 com brancas e negras, mas nessa partida seguiu A4. E depois de H5, dama G5, que foi uma novidade na época, dama toma G5, H toma G5, A6, bispo E5, torre G8, torre toma H5, cavalo D7, bispo F4, B4, cavalo B1, C5, F3, bispo G7, torre H7, bispo D4, bispo toma C4, cavalo F8, torre H5, e aqui as negras deveriam simplesmente capturar o peão B e jogar cavalo G6, ficando inferiores. Depois de cavalo G6 e o branco defender o peão, bispo C1, rocão B3 com vantagem para as brancas. Bispo E2 seguiu no Leitão Matsura, bispo B7, e aqui o Leitão jogou H4. Também é possível roque. Cavalo de BD7, cavalo E5, bispo G7, cavalo toma D7, cavalo toma D7, bispo D6. Ocorreu em muitas partidas, desde quando essa linha começou a ser jogada em 2005. Por exemplo, A6, A4, E5, bispo G4, E toma D4, E5, C5, torre A1, F4 aqui foi jogado em Bacro e Aronian, cavalo toma E5, bispo toma E5, roque, bispo toma G7, rei toma G7, cavalo E2, F5, bispo H5, F4, e agora no lugar de B4, que era jogado antes, foi jogado por exemplo Radjabov e Anand em 2008 e Kramnik e Aronian, veio cavalo toma D4, C toma D4, torre D6, claro que não pode dama toma D4 aqui devido a torre A7 cheque. Então C toma D4, torre E6, bispo C8, torre G6. Aqui as brancas têm compensação pelo material, por exemplo, depois de rei H7, A toma B5, torre F6, torre toma F6, dama toma F6, dama C2 cheque, bispo toma F5, dama toma C4. As brancas recuperaram o peão, o rei negro está muito exposto e acabaram vencendo após uma longa batalha de 45 lances em Anand e Leco, Moscou 2009. Vocês podem baixar essa partida no site www.casadoxadrez.com. Vamos seguir as ideias principais aqui no Leitão e Matsura, que como vocês viram as linhas são muito complicadas. Depois de H4, G4, cavalo E5, H5, roque, cavalo de BD7, dama C2. O detalhe aqui
na partida da linha anterior nós vimos o cavalo toma cavalo. O problema das negras é a situação do rei. Por isso que as brancas forçam tanto com vários sacrifícios para abrir o jogo. Que o rei negro vale às vezes uma peça sacrificada. Aqui nesse caso, por exemplo, depois de cavalo toma E5, bispo toma E5, as negras ainda mantêm um peão a mais. Mas tem muitas debilidades. A maior delas, o posicionamento do rei. Bispo G7, bispo G3, já tinha um peão a menos. Agora o leitão sacrifica outro peão. Podia ter jogado defendendo o peão simplesmente com torre de AD1. Entregou o peão de D4. Depois de torre de AD1, dama B6. A ideia das brancas é clara: explorar a situação do rei e as várias debilidades das negras. Por exemplo, a casa D6 aqui está fraca. Seguiu B3, o branco está querendo abrir a posição. C toma B3, A toma B3, cavalo D7, E5, outro sacrifício de peão. Aqui o Matsura não aceitou, mas podia tomar cavalo toma E5, cavalo E4, cavalo G6, por exemplo, cavalo D6, cheque, rei F8, são 3 peões pela peça. É um equilíbrio dinâmico, né? Compensação pelo material. Mas a situação do rei aqui, como que a gente vai colocar a torre de H8 para jogar as debilidades das casas negras? Então há uma série de compensações pelos peões. O Matsura preferiu mais seguro bispo F8, depois de cavalo E4. A situação é difícil das casas negras defender. Bispo E7, cavalo D6 cheque, bispo toma D6, torre toma D6, roque grande, torre de F D1. Pressão total na coluna D. A situação, o rei ainda não está seguro. Cavalo B8, simplificando para evitar maiores problemas de a pressão aumentar mais ainda e depois ficar insustentável. E depois de torre toma D8, torre toma D8, torre toma D8, dama toma D8, bispo toma B5, recupera o material. E agora as brancas têm total compensação pelo peão no par de bispos e o posicionamento das negras, né? Todas as peças das negras estão amontoadas aqui. Mas claro, ainda recurso defensivo. Dama G8, procurando agora coordenar melhor as peças. Bispo D3, cavalo D7, com aproximada igualdade, mas a posição ainda é muito complexa, muito desbalanceada, a estrutura de peão toda assimétrica. Depois de dama D2, dama G7, bispo E4, cavalo C5, bispo C2, cavalo D7, bispo E4, cavalo C5, bispo C2, acordaram empate, embora poderiam continuar aí uma luta muito complexa. Provavelmente os dois precisavam de mais tempo para continuar uma partida tão complexa.